Então, pessoal, boa noite a quem eu não vi ainda. Vamos continuar trabalhando o nosso artigo 5º, Direitos Fundamentais. Então, nós vimos que na aula passada nós falamos do inciso 35, né? Inciso 35, a lei não excluirá de apreciação no Poder Judiciário lesão ou ameaça à lesão. Esse princípio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Primeira aula de administrativa, a gente vê que nós temos sistemas administrativos. Sistema francês é aquele sistema do contencioso administrativo, a administração pública que decide em última instância. Não é o adotado no Brasil. Aqui nós adotamos o sistema inglês, sistema da jurisdição una, o judiciário que decide em última instância. Falamos bastante sobre isso. E aí a gente foi para o inciso 36 do artigo 5º. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido, a gente coloquei na tela para vocês que só é direito adquirido aquele direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa e ela está em condições de gozar dele. Se não tiver nessa condição, não é direito adquirido. Dei o exemplo da aposentadoria, né? Imagine que hoje aposenta-se com 30 anos. A pessoa que tem ali 29 anos, 11 meses e 29 dias, a lei muda, aumentando de 30 para 35. Ela será abarcada por esse procedimento? É bem possível que sim. Por quê? Ela não tem direito adquirido. Agora, se ela já tivesse os 30 anos de contribuição, o direito já tinha incorporado ao patrimônio dela, e aí a lei muda para 35, aí ela não vai para 35, porque ela já tinha direito de se aposentar aos 30. Ah, mas não foi isso que eu vi na televisão. Tá, é porque nesse exemplo de previdenciário a gente tem regras de transição. Então, quem já estava ali com 29 anos não vai precisar cumprir os mais 5, vai cumprir mais 10 meses e assim por diante. Mas vejam que direito adquirido é aquele direito que já se incorporou ao patrimônio. Você fez um concurso de PM, soldado da PM nível médio, homologou o concurso, não foi chamado ainda. Aí, 2 meses depois que fez esse concurso, a administração pública abre um novo concurso agora com nível superior. Quando forem te nomear, você tem que ter o nível superior? Não, porque quando você fez o seu concurso, a homologação do seu concurso se deu com nível médio. Legal? Então, ato jurídico perfeito. Por ato jurídico perfeito, nós vamos estudar lá em Direito Administrativo, em Atos Administrativos, módulo 2 do nosso curso, que os atos administrativos, eles podem ser atos perfeitos, atos válidos, atos eficazes e assim por diante. Então, por ato jurídico perfeito, para este momento do curso, basta você entender que é aquele ato que ele já completou todas as fases da sua existência. Então, vamos imaginar aí uma lei. Ela tem um processo legislativo. Ontem nós vimos que, quando for uma lei para aumentar salário de servidor público, quem é que tem a competência legislativa inicial? O chefe do executivo, prefeito municipal, no caso de servidor municipal, governador do estado, no caso de servidores dos estados, e presidente da república, no caso de servidores federais. Então veja que nesse caso, o que é que acontece? O presidente, o chefe do executivo, deflagra o processo, vai para o Congresso Nacional, o Congresso aprova e depois sanciona, tem a vigência, promulgação e aí a publicação.
Depois que publica por um lapso temporal, geralmente 45 dias, aí aquela lei passa a ter vigência eficaz. Então veja que a lei ela passou por toda uma fase de discussão, depois foi para uma casa, para outra casa, se começou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, se começou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, depois seguiu para a sanção presidencial, depois que teve a sanção, promulgação, aí a publicação, aí depois de um certo tempo ela começa aqui. Então é um ato jurídico perfeito. E a coisa julgada. Coisa julgada, aquela coisa da qual não caiba mais recurso. Então, teve uma ação judicial no primeiro grau perante o juiz, a parte que perdeu, ela sobe para o tribunal, vai para o segundo grau tribunal, e aí a parte que perdeu lá consegue em determinadas situações subir esse recurso para o STJ. E se esse assunto, se essa ação tiver um cunho constitucional, vai para o STF ainda. Depois que acabou isso aí, que não tem mais recurso, a gente fala de coisa julgada. Coisa julgada. Às vezes aparece na prova caso julgado. É a mesma coisa. Coisa julgada, caso julgada, trânsito em julgado, é tudo a mesma coisa. 36, bem tranquilo. Quando cai a literalidade da lei, é só você saber que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Já leram alguma coisa a respeito disso? Valdinei, eu nem abri a área do aluno ainda, até agora. Vamos lá. Juízo ou tribunal de exceção. Quem curte filme de guerra, lembram-se depois que a Alemanha foi derrotada, criaram um tribunal para julgar os nazistas? Mas eu não sou muito legal de história, não. Qual é o nome desse tribunal? Vamos lá, conhecimentos gerais. Agora não é mais atualidades, né? Atualidades que chamam o concurso de vocês. Atualidade é uma coisa tão ingrata, tão esquisita que pode. Eu entendo que atualidades tem que ser só uma coisa não, mas eles cobram desde história. Que atualidades que é essa? Mas enfim, cara, se vierem atualidades para vocês, é o Tribunal de Nuremberg, isso mesmo, todos acertaram. Tribunal de Nuremberg. Então, o que acontece? Esse Tribunal de Nuremberg, criado após o fato, era um tribunal de exceção. Pode? Claro que não. Vejam que essa proibição dos tribunais de exceção, tribunal ou juiz de exceção, tem relação com um princípio o famoso juiz natural. Princípio do juiz natural. O órgão julgador, ele já deve estar determinado, já deve estar escolhido antes do fato. Agora tudo faz sentido, tudo é claro. O Tribunal de Nuremberg era um tribunal de exceção porque ele foi criado depois que os nazistas já tinham praticado aquele monte de barbaridade. Qual que vocês acham que ia ser a condenação do acusado quando tem um tribunal de exceção? Culpado ou inocente? Guilty ou not guilty? Óbvio que culpado, né? Sempre o cara vai ser culpado. Então, tribunal ou juiz de exceção ofende o princípio do juiz natural. O juiz da causa já deve estar escolhido antes do fato acontecer.
Eu não posso, por exemplo, numa discussão com a Karine, mato ela, aí o tribunal, o diretor do fórum fala assim, para julgar ele vai ser bom o juiz tal. Para julgar ele vai ser bom o juiz tal. Não é assim que determina. Veja que qualquer um que praticar o homicídio, eu já sei que vai ser julgado pelo tribunal do júri, presidido pelo juiz da primeira vara criminal aqui. Se eu matar alguém lá em Cuiabá, eu já sei que eu vou para o tribunal do júri lá do juiz de lá. Se o governador matar alguém, já sabe que o foro dele, o juiz dele, competente, natural, é o STJ. Quando o presidente da República pratica algum crime, quem que é o foro competente para julgar o presidente da República? STF. Quando um prefeito pratica um crime, quem que é o juiz natural do prefeito? Tribunal de Justiça. Vejam que esses temas, tudo tem relação com competência. Nossa, professor, é um trem de enlouquecer, né? Depois que você domina o Paranauê, você entende tudo isso. Legal? Então, o juiz da causa já deve ser pré-determinado. Olha aí uma questão boa de concurso. Segundo o princípio do juiz natural, o juiz da causa já deve estar pré-determinado. Pré-determinado? Não, eu acho que já sabe quem. Não, pré-determinado no sentido de aquele cara já é o juiz, já é o tribunal. Legal? Vamos lá. Um juiz pratica um crime, sempre aparece isso em prova de polícia. Um juiz daqui de Cuiabá, um juiz de direito daqui em Cuiabá, ele estava em férias em Salvador, na Bahia. Estava numa micareta lá. Outro concurso de polícia aparece isso. Parece que o pessoal não cansa de... Estão entendendo? Um juiz daqui do Mato Grosso, daqui de Cuiabá, um juiz de direito, ele estava em Salvador no carnaval, pulando o carnaval. Lá ele discute com alguém e mata um fulião. Quem é que vai julgar esse juiz? Alternativa A, Tribunal do Júri daqui de Cuiabá. Alternativa B, Tribunal de Justiça daqui de Cuiabá, de onde o juiz está vinculado. Alternativa C, Tribunal do Júri lá do Salvador, da Bahia, ou Tribunal de Justiça lá do Salvador, na Bahia. A, B, C ou D? Qual? D de dado? Tribunal de Justiça de Salvador? Não, Tribunal de Justiça daqui do Mato Grosso. O juiz é foro por prerrogativa de função. Não importa qual crime que ele cometa, ele sempre vai ser julgado aqui no tribunal dele, em regra, salvo questão eleitoral. Ah, professor, tem a ver com competência pesada, né? Competência legal. Olha, competência, eu acho que dia de por aula de competência, eu estou até pensando em dar uma aula extra para vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos comprar um balde de sorvete, nós vamos comprar um monte de salgado, de refrigerante, nós vamos vir uma tarde para cá, num sábado, estudar competência. Porque competência, bicho, quando vem é só pena que voa. Então, competência é bacana. Primeiro você vai entender a estrutura do Estado, e aí você vai olhar e falar, nossa, que bacana. Boa noite. Legal? Como? Ele sempre será jogado pelo tribunal dele. Então, olha só. Prefeito, o juiz natural dele é o Tribunal de Justiça. Juiz, o juiz natural dele é o tribunal. Governador, quem é que julga governador? STJ. Quem é que julga o presidente? STF. Quem é que julga o vereador? Vereador não tem foro. Vereador não tem foro. Vereador é o juiz mesmo. Mas isso é para aula de competência. Legal? Vejam que todo mundo que dá aula de cursinho fala disso aqui. Juiz natural.
Como aqui a gente treina duro, como aqui a gente joga duro, vamos avançar, vamos dar uma aprofundada no que a doutrina fala. Hoje a doutrina fala de, além de juiz natural, promotor natural, defensor natural, autoridade policial natural. Nossa Senhora! Se cai na minha prova, professor, não sei nem para onde que eu vou, porque eu já ouvi falar malemar do juiz natural. Prestem atenção que juiz natural, promotor natural, defensor natural e autoridade policial natural, essas autoridades elas já devem estar pré-constituídas antes do fato. Isso é uma garantia do cidadão. Vamos dar um exemplo hipotético? Vamos lá. Você está no bodega um belo dia, papapá, começa a flertar com uma gata ou com um gato. Você começa a flertar com uma gata. Vai dali, não sei o que lá. Olá, posso te pagar uma bebida? Claro, por que não? Não sei o que. Começa a conversar, papapá, dá uns beijos, dá um amasso ali, você fica com uma pessoa. Você não sabia quem era. Ela é a delegada de polícia de uma das delegacias daqui de Cuiabá. Ah, beleza. No outro dia, você não liga, né? O homem nunca liga. Ah, professor, é mentira. Faz de conta. O homem sempre liga. Mas nesse caso ele não ligou. Não ligou, não mandou flor, não mandou nada. Ela ficou chateada. Ela ficou irritada. Ah, peraí. 10 dias depois, você está numa outra balada, bebe pinga, sai dirigindo, atropela alguém. Pegam você e levam para um CISC da vida, leva lá para uma central de flagrante. Quando você chega lá preso pela PM, tem uma delegada lá, uma autoridade policial de plantão, que é amiga da outra. As amigas. Ela tira uma foto, amiga, olha quem foi presa aqui. Aí ela em casa, foi preso por quê? Dirigindo bêbado, matou uma pessoa. Ah, para aí que eu que vou aí fazer o flagrante dele. Pode ou não pode? Óbvio que não está de plantão. Ela é autoridade policial natural? Claro que não. Se for lá e fazer, é improbidade. Improbidade administrativa. Veja como a gente sai de exemplozinho bobo para vocês entenderem o Instituto Grande. O que eu pedi para vocês anotarem aí? Tudo que falar de natural, essa autoridade já deve estar constituída antes ou depois do fato? Antes do fato. Constituiu, depois a perseguição. Legal? Então, promotor natural. Epa, pratiquei uma improbidade administrativa. Quem vai me processar é o promotor da vara de improbidade. Não, mas ele falou que não quer e deu para uma outra lá que é minha inimiga. Epa, autoridade incompetente, mandado de segurança. Eu travo esse procedimento aí. A autoridade policial natural dei o exemplo, e assim por diante. Então vejam, para quem chegou atrasado, nós estamos falando no inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Quem chegou depois do início da aula, anotem que aquele teve um tribunal que foi constituído para julgar os nazistas depois da guerra. O Tribunal de Nuremberg. Dia que vocês estiverem com tempo, joga lá no YouTube, Tribunal de Nuremberg. Aquele tribunal que foi constituído depois da prática dos crimes na Segunda Guerra Mundial e antes pelos nazistas e pelos fascistas, aquele tribunal lá, ele é hoje ilegal.
Porque nós temos no Brasil o princípio do juiz natural, promotor natural, defensor natural, autoridade policial natural. Beleza? Sem dúvida, vamos prosseguindo. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei e assegurados: a plenitude de defesa, b, o sigilo das votações, c, a soberania dos veredictos, d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos fazer um link dos assuntos? Eu dolosamente mato o meu vizinho. Eu dolosamente mato o meu vizinho. Qual é o meu juiz natural? Tribunal do Júri daqui de Casas. Ué, não é o juiz? Quem é que julga crime doloso contra a vida? Tribunal do Júri. Se for um crime doloso, quem vai me julgar é o Tribunal do Júri. Se for um crime culposo, quem é que vai me julgar? Aí é um juiz de direito. Se eu pratico um crime que é da competência da Justiça Federal, às vezes as pessoas falam assim: ele praticou um crime federal. O crime pode ser federal? Claro que não. Crime é crime. A competência para julgar aquele crime é federal ou estadual. É que é bonito falar, né? Praticou um crime federal. Tecnicamente falando, isso é absurdo. Crime é crime. Fato típico, ilícito, não jurídico, culpável. A competência para julgar essa pessoa que praticou esse crime, que pode ser da Justiça Federal, ou da Justiça Estadual, ou da Justiça Militar, ou da Justiça Eleitoral. A competência para julgar. Mas o crime ele não é federal ou estadual. Legal? Júri vocês vão ver mais em processo penal. Essa que é a verdade, né? Inciso 39, imagino que vocês já viram na aula de penal. Professor, mas nós somos a turma do INSS que não tem penal. Tudo bem, vamos ver agora. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Que princípio é esse, pessoal? Galera de polícia tem que saber, pô. Com certeza já tiveram aula disso aqui com o professor Alessio. Vamos lá. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Que princípio é esse? Reserva legal ou legalidade? Princípio da legalidade. Doutrina fala que princípio da legalidade é gênero, a qual está dentro dela o princípio da reserva legal. Somente por lei, e aqui é lei em sentido estrito mesmo, somente lei em sentido estrito pode criar crimes e cominar penas. Somente decreto não pode, portaria não pode, somente lei, somente lei. Tem uma discussão que fala o seguinte: olha, no caso de medida provisória, será que ela poderia diminuir a pena? Será que ela poderia alterar a pena? Veja que nesse caso aqui, ó, nós temos duas correntes. A primeira corrente, uma corrente mais garantista, que fala: epa, para melhorar o réu pode tudo. Então uma medida provisória poderia.
E tem a segunda corrente, que é majoritária, que fala negativo. Medida provisória em hipótese alguma, jamais. Negativo, jamais. Não pode, não pode. Nós vamos ficar com essa corrente para a polícia, tá? Medida provisória não pode em hipótese alguma. Somente lei cria crimes e comina penas. Beleza? Somente lei. Esses dias veio uma questão no grupo lá sobre isso, né? Vamos lá, prosseguindo. 40, né? XL 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Irretroatividade da lei penal. Olha lá. Irretroatividade da lei penal. É o que vocês vão anotar aí. Vamos lá, pessoal. As leis, elas são criadas para valer para frente ou para trás? Óbvio, para frente, né? Não posso criar uma lei para... Vejam como tem tudo a ver aqui com o tribunal de exceção. Se eu crio um tribunal, se eu crio um juiz aqui, é para ele julgar coisa que vai acontecer ainda ou que já aconteceu. Que vai acontecer ainda, para frente. Se eu criar para julgar para trás, é tribunal de exceção, proibido. Legal? Então a lei, ela tem vigência, ela começa a vigorar, ela começa a funcionar, ela começa a valer, e ela tem validade até que venha uma outra lei e a altere. Só lei altera a lei. Costume não altera, doutrina não altera, jurisprudência não altera, somente lei altera a lei. Legal? Então o que acontece? A lei, ela é para valer para frente, para o futuro. Essa é a regra. Essa é a regra. Desse inciso 39 para frente, as garantias fundamentais aqui do artigo 5º é tudo penal, hein? É tudo penal. Ah, professor, então quer dizer que se eu vou fazer um concurso aí de Receita Federal, de INSS, de Secretaria de Fazenda, e o cara me coloca direito constitucional, ele pode me cobrar coisa de penal. Pode, porque está aqui no artigo 5º. Entendeu? Então vejam, a lei, ela vai para frente. A lei, ela é ex nunc, para frente. Essa é a regra. Mas quando a gente for falar de lei penal, aí a gente tem uma exceção. Vai ter um caso que a lei vai retroagir. Qual caso? Sempre que for para beneficiar. Sempre que for para beneficiar o réu, a lei, ela retroage. E para aumentar a pena do réu, pode retroagir? Óbvio que não, né? Mudou o sistema penitenciário. Antes a pena era de reclusão e agora mudou para detenção. Ficou melhor. Aplico? Sim ou não? Antes um crime era penado com reclusão, agora ele é penado com detenção. Aplica ou não aplica? Vamos, gente, aplica ou não aplica? Aplica. Tudo que é para melhorar, eu aplico. Tudo que é para piorar, eu não aplico. Aí a galera que é penalista é um absurdo, porque não sei o que, o vagabundo que tem direito. Direito penal. É assim. Quer você queira, quer você não queira. Legal? Vamos prosseguir. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
Um inciso autoexplicativo, não tem o que falar. Vamos aqui nisso aqui, ó, 42, esse é legal, hein? 40. E aí vocês não falam que tá ligado aqui, né? Tá certo, tá certo. Eu tô tocando pau aqui, pra mim tá ligado. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Geralmente, quando colocam na prova, colocam sujeito apenas de detenção. E aí, às vezes, você pode ter lido a lei e lá tem uns crimes que são punidos, tem pena de 2 anos. Aí você fala, 2 anos? Ah, claro que é detenção. Leva tinta na prova. Racismo é inafiançável e imprescritível. Tem um outro crime que é inafiançável e imprescritível também. Qual é? Qual? São 2 crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Tortura é prescritível, tortura prescreve. Tem 2 crimes. Aparece demais em concurso de polícia também. Ação de grupos armados contra a ordem democrática. Se eu fosse vocês, eu deixaria isso em letras garrafais. Existem no Brasil hoje 2 crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. 1. A prática do racismo. 2. A ação de grupos armados contra a ordem democrática. 1. A prática do racismo. E 2. A ação de grupos armados contra a ordem democrática. Falou lá no seu concurso, Constituição Federal. Dentro de Constituição Federal, direitos fundamentais, pode vir qualquer coisa do direito. Vocês viram que nós estamos trabalhando direitos individuais, direitos coletivos. Aqui a gente já trabalhou penal, já trabalhamos um pouco de processo penal, né? Então vejam que esse artigo 5º tem a base do nosso sistema. Legal a prática do racismo e ação de grupos armados contra o terrorismo. Vamos falar um pouco sobre isso aí? Imprescritível e inafiançável? Claro que esse assunto aqui, ó, prescrição, esse assunto aqui é um assunto do cara de penal, né? Esse assunto aqui é do cara de penal, prescrição é do cara de penal. Mas vamos lá, vou colocar pelo menos uma observações importantes para vocês anotarem. Todos os crimes, em regra, eles devem prescrever. Então, o que é a prescrição? Aqui, ó, é a perda do direito de punir. O que é o direito de punir? Ius puniendi. Pela inércia do Estado por um determinado lapso temporal. Você praticou um crime, isso significa que é por um determinado momento que você vai poder ser punido por ele. O Estado não vai poder exercer esse ius puniendi pelo resto da sua vida. Já pensou? Vamos lá. Você pratica uma lesão.
você pratica uma lesão corporal. Um exemplo qualquer da vida. Você está passando, o cara num bar, joga uma garrafa no seu carro, 0 bala. O carro você fica até sem placa. Você fica furo da vida, volta lá, vai tomar satisfação do cara, o cara te xinga, você mete o braço nele. Lesão corporal leve. Então imagine que a lesão ela seja punida aí, de 3 meses a 1 ano, vai prescrever com 3 anos. A prescrição é lá no 107 a 109 do Código Penal. Passou 3 anos, o Estado vai poder te punir? Houve. Então, soube ali a data do fato, tem um lapso que você pode sofrer a punição. Você não pode ficar o resto da vida na iminência de ser punido. Legal? Então, a prescrição no Brasil é a regra. Coloquem aí, ler artigos 107 e 109 do Código Penal. Lá vai falar dos prazos de prescrição. Crimes de 107 a 109 do Código Penal. Eu ensinei esse exemplo que o senhor disse aí, do carro e tal. Tem o rapaz que está se esconder. Aí ele vai esperar passar essa data. Aí pode ter problema. Está prescrito. Olha lá a prescrição. Como é que a prescrição ela é medida? Pelo prazo, pela pena abstrata ao crime. Olha aqui o que eu disse, olha lá. Se o máximo da pena é inferior a 1 ano, prescreve em 3. Lá na lei de drogas, é 2. Na lei de drogas, é 2 anos a prescrição. Todo mundo erra essa, que o cara fica com penal na cabeça, aí lá conta, olha, o fulano de tal, ele foi pego fazendo uso da droga, foi levado ao juízo e papapá. Pergunta, isso é crime? Óbvio que é crime. E prescreve em quanto tempo? Aí você fala, teve uma descarcerização, menos de 1 ano, aí vou botar em 3 anos, que é o mínimo do Código Penal. Levou tintada. Lei de drogas é uma lei especial, tem que seguir a dela. Primeiro lá fala que o máximo da pena, ela prescreve em 2. Então olha lá, em 4, se o máximo da pena é igual a 1 ou não excede a 2. Prescreve em 8, se a pena é acima de 2 e não excede a 4. Prescreve em 16, se a pena é superior a 4 e não excede a 8. Prescreve em 16, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. E em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Você está pensando o seguinte, matar alguém. Artigo 121. Matar alguém. Qual é a pena de matar alguém? 6 a 20 anos. Se o máximo da pena é superior a 12, esse crime meu está prescrito em 20 anos. Como é que eu estudo prescrição? Tabelinha. Tem outro jeito de estudar a prescrição. Tabelinha. Isso aqui é vazio. E cai mais em concurso de polícia. Legal, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Isso tem mexido. Nós estamos aí no 42, né? Tá, então vejam só. No Brasil, a prescrição é regra. A exceção fica por conta de 2 crimes. Quais crimes? A prática do racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Então, beleza, vamos prosseguir. Só questão que cai, hein? Só cereja do bolo. Vamos lá. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Olha aqui, Pedro.
quando ele vai falar de tortura no próximo item, no que a gente está aqui, 43, ele não fala de prescrição, só fala da fiança que não cabe. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Não fala nada da prescrição. Logo, eles prescrevem. Em 20 anos está prescrito. Tá? Por eles respondemos, mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Isso aqui é a aula de amanhã, tá? Direito, legislação penal especial, lei dos crimes hediondos. Amanhã para pronto. Vai se virar isso aqui. Aqui, o outro que a gente falou, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. º 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ué, professor, mas parece que ontem, naquele exemplo que você estava dando de administrativo lá, você disse alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu lembro. Semana que vem eu vou assistir essa aula que ela vai estar no site já, né? Mas parece que você disse o seguinte: um PM dirigindo uma viatura, ou na direção, ou no comando de uma viatura, atropelou e matou alguém, certo? Aí a família desse alguém entrou com uma ação contra o Estado, ganhou uma indenização de 70 mil reais. O Estado, depois que pagou essa indenização, foi em ação regressiva. Foi em ação regressiva contra o agente causador do dano. Mas o processo demorou tanto que esse cara morreu no decorrer de um desses processos. E aí você me disse que ele tinha deixado uma herança lá de 100 mil, ele tinha deixado um Corolla, foi o carro que a gente brincou, e aí o Estado foi lá e pegou esse carro. Uai, pode isso? Pode. Pode, e agora vejam como o administrativo ele se embola com o constitucional toda hora. Então vamos explicar isso aqui para ficar bem claro, cristalino. Quando a Constituição coloca assim, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vocês acham que a sua prova, na sua prova, a sua banca vai estar escrito assim? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado? A vida é fácil? Como é que vai estar escrito? Vai estar escrito o nome desse princípio. Qual é o nome desse princípio? Vamos lá. Inciso 45, XLV, é o chamado princípio da intranscendência da pena. Esse palavrão aqui, intranscendência da pena. Na sua prova não aparece nenhuma pena passará da pessoa condenada. Essa aqui é só o cara ler que dá certo. Vai perguntar o seguinte: sobre o princípio da intranscendência da pena, analise os itens a seguir. A, uma folha, B, outra folha, C, outra folha, D, outra folha. Certo? Então olha só. O princípio da intranscendência da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Podem colocar esse pena aqui como suplício, martírio, como pena criminal, pena judicial. Foi condenado a pena de multa,
foi condenado a pena de prisão, foi condenado a pena restritiva de direitos. É esse tipo de pena. Indenização em ação regressiva, lá de responsabilidade civil, é pena? Não. Por isso que passa pro herança, pro espólio. Não tem nada a ver com isso aqui. Pois a ação regressiva em responsabilidade civil vai poder cobrar dos parentes lá o valor que ele deixou da herança, mas não tem nada a ver com essa pena aqui, que é uma pena criminal. Legal? Então, primeira regra é essa: nenhuma pena, coloquem assim, criminal, se você tiver com um código escrevendo no seu código. Nenhuma pena criminal passará da pessoa do condenado. Essa é a regra, o princípio da intranscendência da pena. Agora vem as exceções. Podendo a obrigação de reparar o dano, e a decretação do perdimento de bens. Vejam o caso dos milicianos lá no Rio de Janeiro.